Bora pra resenha! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ivan Resenha da Bola. Hoje estamos dando início ao nosso novo quadro, que eu já falei antes, Resumão do Brasileirão. Então vamos falar um breve resumo de tudo que aconteceu na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então você, torcedor do futebol do Brasil, seja Flamengo, seja Internacional, seja Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras, deixa aqui os teus comentários, sugestões para os próximos vídeos aqui no canal Ivan Resenha da Bola. Então vamos passar sobre os resultados dos jogos de ontem. Primeiramente, o Sport perdeu mais uma. Dessa vez perdeu para a equipe do Fortaleza, lá em Fortaleza, por 1-0. O Sport, que infelizmente, na minha visão, fez boas contratações, de acordo com o que pode, realmente, mas não foi o suficiente para manter a equipe praticamente na primeira divisão. Infelizmente, faltam aí poucas rodadas, não faltam tantas rodadas assim, pouco mais de 10 rodadas, mas infelizmente para mim já não é mais suficiente para o Sport se manter na primeira divisão do jeito que vem jogando. Outro resultado interessante ontem também, o Vasco do Fernando Diniz venceu o Cruzeiro do Leonardo Jardim, que vinha jogando muito bem. O Cruzeiro está fazendo uma boa campanha essa temporada, mas uma hora ou outra nenhuma equipe é invencível. Uma hora ou outra podia perder e aconteceu. O Vasco venceu em São Januário 2-0 o Cruzeiro. Vasco aí que está começando a ter um estilo muito interessante de jogo com o Fernando Diniz. Olho no Fernando Diniz, ele é um bom treinador. Na minha humilde opinião, ele é um bom treinador. Ele só precisa ter um elenco bom em suas mãos. O Vasco da Gama encontrou aí um bom treinador. O elenco está se encaixando e o Coutinho tem sido um dos destaques aí, tem voltado a ter um excelente futebol, visto que é um jogador muito importante para o Vasco. Bom jogador também é o Nuno Moreira, português, e o Ryan, também jovem, promissor, muito bom de bola. E cara, PH, baita de um lateral direito. O PH é um dos destaques. E se alguma equipe de fora do Brasil tiver observando o PH, muito provavelmente vai chegar propostas para ele, hein? Olha o que eu estou dizendo aí. Juventude e Internacional, duas equipes lá de Porto Alegre, empataram em 1-1. O Atlético Mineiro, fazendo seus primeiros jogos com a volta do Jorge Sampaoli, com um a menos, conseguiu vencer o Mirassol, hein? O Mirassol que tem feito aí um campeonato. O próprio treinador já disse que o campeonato do Mirassol não era campeonato de estar nas cabeças, visto que a equipe é uma equipe modesta, mas é muito bem treinada, muito bem aplicada. E o Guanás, ele também tem como referência o próprio Fernando Diniz no seu trabalho. Ele se assemelha muito ao Fernando Diniz em alguns aspectos do seu estilo de jogo. Vamos falar mais sobre o Mirassol em um outro vídeo aqui, sobre esse sucesso do Mirassol. Mas ontem o Mirassol não conseguiu vencer o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, com um homem a menos, conseguiu superar essa adversidade e venceu a equipe do Mirassol. No clássico da rodada, o clássico vovô, Fluminense na estreia de Zubeldia no comando, vence o Botafogo por 2-0. Depois de 9 jogos que o Botafogo vinha vencendo, não perdia para o Fluminense há 9 partidas, desde 2022, há 3 anos já, que o Botafogo não perdia para o Fluminense. Dessa vez não conseguiu, o Fluminense foi lá e fez 2-0 no Botafogo. Num outro grande jogo da rodada, o Bahia conseguiu vencer a equipe do Palmeiras lá na Bahia, lá na Fonte Nova. Bahia fez um jogo muito interessante, fez um jogo muito bom, bem aplicado pelo Rogério Ceni, e conseguiu vencer o Palmeiras, vice-líder do campeonato. Também um outro jogo muito bom no
no final do dia ali, à noite, Corinthians e Flamengo. É o Flamengo fazendo mais uma vítima, jogando um futebol muito bem aplicado, também com um elenco daqueles. Não fica fácil aplicar um bom futebol, não é? Então o Flamengo venceu nos últimos minutos, no finalzinho do jogo, o Flamengo faz a virada 2-1 em cima do Corinthians lá na Arena do Corinthians, no Itaquerão. E para encerrar a rodada, vamos ter um jogo hoje entre São Paulo e Ceará. Eu já ia me esquecendo, o Grêmio venceu o Vitória por 3-1 lá na Arena do Grêmio. O Grêmio que vinha de resultados ruins, vinha de um empate com o Botafogo, não vencia um tempinho interessante, voltou a vencer, respira agora no campeonato a equipe do Grêmio, e é isso. Como falei, hoje vamos ter ali um São Paulo e Ceará para encerrar essa rodada. E para mim os destaques dos jogos de ontem vai para o excelente jogo do Flamengo, a virada do Flamengo contra o Corinthians, a superação do Atlético Mineiro sobre o Mirassol com 1 a menos e o Vasco da Gama sendo bem treinado, bem ajustado ali pelo Fernando Diniz, vencendo a equipe do Cruzeiro, que vem fazendo uma temporada muito interessante. E aí, falando agora sobre a tabela do campeonato, Flamengo, líder isolado, Palmeiras segundo, terceiro Cruzeiro, quarto Mirassol. Mesmo com a derrota, o Mirassol se mantém em quarto porque o Botafogo, que era o quinto colocado, não conseguiu vencer. Se conseguisse vencer, passaria o Mirassol. E o Mirassol está com 42 pontos e o Botafogo com 40. Bahia agora é o sexto colocado, também com os mesmos 40 pontos. Sétimo é o São Paulo. Então, a briga ali por G6, G4 está bem acirrada no campeonato. E o São Paulo pode encostar também no próprio Bahia, no próprio Botafogo. O Vasco, que vivia na zona da degola, estava lá embaixo, próximo à zona de rebaixamento. Hoje, depois desses bons resultados, já consegue estar melhor no campeonato. Hoje já respira na 11ª colocação. E algumas outras colocações, me desculpem, eu não consegui lembrar aqui, tá? Mas é isso. Se vocês gostaram do nosso conteúdo, se inscreve. Temos a meta de chegar até os 100 inscritos até o final do ano de 2025. Então conto com a ajuda de vocês para a gente fortalecer esse canal e crescer ele muito mais. E bora pra resenha.